Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Então, o tema de hoje é sobre economia, sobre crise econômica do seu país. Pelo visto, acho que está difícil em todo lugar, não só no seu país, mas a gente não pode negar que realmente está difícil para todo mundo, devido a problemas relacionados ao governo, essas coisas que acontecem no mundo, né? Nós sabemos disso. Às vezes o governo não avisa a gente porque eles temem, né, que o povo vai entrar em desespero, aí todo mundo vai começar a bagunça, né? Então, eles não avisam a gente. Eles estão a expectativa para a gente que é só a gente arrumar um emprego que vai dar tudo certo. Só que eu trabalho como professora, então, mas eu não trabalho no período integral. O meu é meio período, né? Em duas escolas onde eu trabalho. Mas, assim, eu vejo que algumas pessoas não entendem que estão trabalhando em cargos onde eles prometem cargo efetivo, certo? Isso é no Brasil, certo? Eu andei escutando pessoas que falam para mim que né, passaram por teste, experiência de 3 meses e foram dispensados, mas não significa que a pessoa é incapaz de fazer trabalhar nessa área. Acontece que quando eu morava nos Estados Unidos, eu tinha né, visto de residência na época, em 2012, e a gente estava passando por crise econômica nos Estados Unidos, certo? Claro que hoje não era como hoje, né? Que tá uma bagunça ali, certo? Na época eu tinha o meu diploma, certo, de administração nos Estados Unidos, e eu tinha o outro diploma de letras que eu graduei no Brasil. Aí, aquele ano, né, em 2012, eu fui dispensada da empresa de seguros onde eu trabalhava. Várias pessoas, metade das pessoas foram dispensadas e eu fui uma delas. Só que nos Estados Unidos é muito difícil você guardar dinheiro, porque eu escolhi a minha vida independente, de morar sozinha, de pagar minhas contas, e realmente eu gostava muito desse estilo de vida minha. Só que quando houve essa crise e eu fui dispensado do emprego e eu demorei 3 meses para arrumar um novo emprego e não conseguia. Então eu fazia de tudo, outros tipos de bicos, né? Arrumava empregos que eu não precisava de diploma para trabalhar. Trabalhei como garçonete, trabalhei em lojas, trabalhei como caixa, recepcionista. A maioria eram empregos assim, meio período, certo? E às vezes eu trabalhava por um tempo e eu era dispensada sem motivo. Mas quando isso acontece, né, quando o país está entrando em crise, se você começar a trabalhar no emprego e de repente for dispensado sem motivo e você está fazendo um bom trabalho, lembre-se que o problema não é sempre você, não é porque você não consegue fazer o trabalho. Infelizmente, eles dão essas oportunidades para você trabalhar temporariamente para você se manter, porque está tudo difícil para todo mundo. Então, isso tem que dar chance para todo mundo passar, né, por essa experiência, né, de emprego, para né, receber alguma coisa para poder se manter, certo? Então, eu lembro na época que eu passei por isso também. E, e teve um mês aí que eu tive que optar entre ficar na rua ou fazer compras de supermercado. Eu optei não ficar nas ruas, eu optei pagar o aluguel e eu não tinha dinheiro para comprar supermercado, para fazer compras de supermercado. Então, na minha cozinha só tinha pão de forma e na minha geladeira só tinha manteiga. Então, todos os dias eu comia 2 fatias de pão de forma com manteiga. E olha lá, quando você reclama, quando você tem arroz, feijão, quando você tem uma saladinha, você reclama dessa comida, olha, para você que teve que comer pão de forma com manteiga todos os dias por um mês, olha, é melhor você começar a agradecer que você tem arroz e feijão em casa, tá?
Então, gente, então foi isso, gente. É o que mas eu andei percebendo, né, que algumas pessoas que passam por essa situação ficam difíceis para elas entenderem ou aceitarem. Se o seu país está em crise, todo mundo vai passar por isso. Mas, ao mesmo tempo, o que eu posso dizer que que todo país nos bancos centrais tem muito dinheiro. Então, por que eles não podem ajudar as pessoas, não de uma forma assim, não de deixar as pessoas acomodadas, tem muita gente procurando por empregos, mas poderia investir mais né, em setores para as pessoas arrumarem emprego, mas não fazem isso porque às vezes eu vejo a crise econômica em cada país como uma forma é um abuso de poder. Deixa todo mundo preocupado, desesperado, e isso acaba acabando com a sua saúde mental, sua saúde física, e isso vai deteriorando a sua saúde. Mas quando isso acontece, gente, o que vocês não podem fazer é se autodestruir. Vocês não podem começar a usar substâncias tóxicas porque para livrar dos seus problemas. Isso daí é a primeira burrice que você vai fazer. Porque se você já está numa situação difícil, para que você vai piorar? Piorando, você não vai resolver seus problemas, não. Tá? Então, o último mês que eu pude pagar o meu aluguel, e eu não preciso nem dizer que era sobrevivência, eu estava tentando ficar viva, certo? Mas, assim, eu não pensei em desistir, certo? Eu cheguei até a pensar assim, ó, pra que eu preciso viver esse tipo de vida se eu sempre fiz tudo direitinho, certo? Certo? E sempre estudei, sempre trabalhei tudo direito. Por que eu precisaria viver esse tipo de vida? Mas depois eu pensei, pô, eu não vou desistir por causa disso, não. Eu não vou acabar com a minha vida por causa disso, não. Pelo contrário, eu tenho que gostar mais da minha vida, porque se eu não fiz nada de errado e passei por tudo isso até chegar nessa situação, significa que né, eu não vou destruir a minha vida por causa disso, certo? Para que eu vou fazer isso? E naquele momento eu podia pedir ajuda das pessoas, porque eu tinha duas amigas que eram muito próximas de mim, que moravam em outro estado, e se eu disser para elas que eu não tenho condições para fazer compras de supermercados, elas iriam me mandar uma cesta básica. Só que eu não pedi ajuda tanto para elas como para minha família, porque eu pensei assim, se a situação está difícil para todo mundo, eu não vou pedir ajuda e não foi por causa de orgulho, não. Eu falei assim, se elas me ajudarem, se a minha família me ajudar, e se elas passarem por necessidade? Não significa que eu sou uma pessoa assim, né, uma pessoa tão boazinha, não é por causa disso. É que eu penso assim, em termo moral. Se todo mundo fosse assim, eu acho que talvez menos pessoas passariam por necessidade, certo? E eu vejo que existe muito assim manipulação e abuso do poder nessa parte, certo? Então deixa as pessoas em desespero e as pessoas começam a se autodestruírem, fazerem coisas ilícitas, aí tem a vida destruída. Aí, com a vida destruída, você não tem mais oportunidades para nada, porque as oportunidades são limitadas né, em algumas ocasiões. Mas é o que eu falo para vocês, né? Não importa, né, como a sua vida está, certo? Você tem que agradecer. Se você é uma pessoa realmente incrível, se você é uma pessoa realmente que nunca fez nada assim de errado, você tem que gostar mais de você mesmo, certo? E para que deixar que algo, fatores externos que querem, né, tirar isso de você, vocês não vão tirar isso de você, não, certo? Então, aquele mês que eu passei por essa situação, eu tinha risco, sim, de ficar nas ruas
e né, sair, ser despejada. Daí eu continuei tentando. Aí foi foi lá na última semana que não sei como, tive sorte e arrumei um emprego temporário também. E aí fui levando, foi assim, né? Não consegui guardar dinheiro, aí fui levando. E estou até hoje. E isso daí faz, 13 anos, 13 ou 14 anos atrás. Estou viva ainda, né? Não estou viva? Estou viva e hoje estou fazendo esses vídeos motivacionais para vocês. Já pensou se naquela época eu tivesse acabado com a minha vida, me autodestruído? Eu acho que eu nem existiria hoje para contar essas histórias para vocês e né, incentivar vocês para não desistirem. Então é isso, pessoal. Tchau, gente.